pessoal na sexta-feira chegou para Moisés e falou: Moisés, a gente pode guardar a comidinha para comer no sábado? E ele falou assim: poder pode, mas faça o seguinte, aqueçam, assem e cozinhem o que quiserem. Olha que interessante, isso está escrito em Êxodo, capítulo 16, versículo 23. Um pouquinho mais abaixo diz: e eles comeram e não cresceu bicho algum. E aí eu ia fazendo anotações para mim mesmo, de passagens bíblicas que eu falava: peraí, a medicina conta isso aqui, mas a Bíblia já relatava, né? Uma passagem que me chamou a atenção muito no começo. A gente fala sobre processos de pasteurização. Pegar um alimento, aquecer, para não deixar crescer nenhum micro-organismo. E aí tem um capítulo do livro que eu chamo Pasteurização ou Mosaização. Porque Moisés participou de um processo muito curioso. Deus mandava o alimento segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas não mandava no sábado, que era o chamado maná. O pessoal na sexta-feira chegou para Moisés e falou: Moisés, a gente pode guardar a comidinha para comer no sábado, igual a gente faz em aniversário? Sim. O bolo é mais gostoso no outro dia, a pizza, né? Quando a gente... E ele falou assim: poder pode, mas faça o seguinte, aqueçam, assem e cozinhem o que quiserem. Olha que interessante, isso está escrito em Êxodo, capítulo 16, versículo 23. Assem e cozinhem. E aí, um pouquinho mais abaixo diz: e eles comeram e não cresceu bicho algum. Eu tô Daquele falando... alimento aquecido. Mas falar disso quase 2000 anos antes de Cristo, o texto do Pentateuco me chama a atenção, porque não se falava sobre vírus, bactérias. Nada. A gente conhece o meio microbiológico a partir do século XIX, no final, né? Quando se percebe que as doenças seriam transmitidas, ou seja, não tem mais que 150 anos. O Brasil já era independente, não se falava nem micro-organismo. A universidade onde eu formei surgiu com o pessoal acreditando que existia a teoria da geração espontânea. Exatamente. Olha que louco. Exatamente. Eu falei: mas peraí, então vamos agora fazer correlações do que a Bíblia cita e do que a gente fala da medicina, que é uma mera novidade das últimas décadas. E aí daí veio o nome biblioquímica, um trocadilho de bioquímica com Bíblia. Isso é. Legal. E a gente assim apresenta então a Bíblia de uma outra forma. Vou dizer que a Bíblia é a grande espada, mas aí seria um canivete, vamos dizer assim, que ela só fala: olha, vale a pena você ler. Por mais que você não seja cristão, vale a pena ter o conhecimento bíblico. É uma cultura interessante. Se chegar no Louvre, Museu do Louvre, 50% do Louvre é Bíblia. A sala de Mona Lisa, quando você olhar para trás, tem um quadro enorme, que são as bodas de Caná. Olha só. Onde Jesus transforma água em vinho. Ele faz uma ideia toda anacrônica, colocando Veneza na história, mas coloca o símbolo do Pai, Filho e Espírito Santo, coloca ali o sacrifício da cruz, coloca o homem e a mulher casando. É interessante. Você sai de Mona Lisa, tem um corredor inteiro só de passagens bíblicas, porque era a forma de falar da Bíblia no momento em que ninguém escrevia. Não tinha nem era impressora. Questão visual mesmo. Então, antes de Gutenberg, eu falava como? Através de imagens. E por isso, então, a arte tão em voga. Então, por que não hoje transformar isso também e é dentro das interessante que não se universidades? destaca isso, né? Não. Você está falando uma coisa que não se destaca, né? Hoje, algumas igrejas têm se tornado Nada contra museus. a Mona Lisa. Nada contra. Não, acho que a Mona Lisa é sensacional, mas além de... Mas a gente abrir o entorno. O ver ao entorno, exatamente. E museus a céu aberto, como o próprio Roma. Quer dizer, você vê a Bíblia ali pulando na sua frente. Então, eu acho que as pessoas têm uma certa visão parcial da história do mundo quando não leem a Bíblia. Exatamente. É, antes de tudo, um pouco da história da humanidade, né? Sim. É um relato da história da humanidade. As leis sanitárias. Vivemos agora durante a Covid. Poxa, lavagem das mãos, não tocar em cadáver. Tudo isso faz parte também dos princípios do Pentateuco. Sem falar de nada de vírus. Em Levítico fala sobre o não consumo de morcegos. E ainda continua a principal teoria da origem viral, Exatamente. Que é do próprio morcego.